Há 10 anos, no dia 20 de janeiro de 2002, um dos políticos mais promissores do país na época, o então prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi encontrado morto nesse local, com 8 tiros. A morte misteriosa do político pôs fim à trajetória de um homem público brilhante, que estudou e se preparou muito para ser planejador e administrador público. No programa de hoje, nós vamos falar de Celso Daniel, que mesmo morto, foi um dos grandes responsáveis pelos avanços políticos e sociais do Brasil durante nossa história recente. Com o Celso, quase como... Era muito mais do que um irmão, era um amigo, por mais de 3 décadas. Ninguém viveu mais tempo com o meu irmão, brincando juntos, jogando bola o tempo inteiro. A gente jogava bola todo santo dia. Discutimos juntos, íamos junto a cinema, a teatro, a shows musicais. Começamos a fazer política juntos, entramos juntos para o PT, entramos juntos no mestrado. Celso Daniel começou a se preparar para a vida de homem público desde a faculdade de engenharia. A gente começou junto o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em administração pública, administração e planejamento urbano. E ali a gente encontrou outros estudantes que já tinham um posicionamento mais crítico e a gente começou a expandir as ideias em torno do pensamento de esquerda. Havia também o lado intelectual, não é? Quando a gente estudou lá, a gente podia ler textos críticos, debater com os professores. E começamos a atuar num pequeno movimento de organização dos estudantes de pós-graduação. Celso Daniel pensava alto. Em 1982, ainda muito jovem, ele se candidatou a prefeito de Santo André. Não se elegeu. A gente que participava de coordenação de campanha com ele era uma tristeza, porque ele não era uma pessoa, você aqui, né, bondoso com ele. Ele não era muito sorridente, ele não tomava cafezinho, né? Ele não bebia, né? Imagina, você não vai lá, o cara, né? Então, ele, na verdade, todo o reconhecimento dele foi exatamente pelo que ele realizou em termos de coisas que ele fez no programa de governo, nos governos nos quais ele teve, né? Celso só chegaria à prefeitura na eleição seguinte. Era a primeira grande oportunidade de colocar em prática anos de estudo e preparo. Era o início da caminhada em direção ao futuro que queria para a sua cidade. Por exemplo, uma das primeiras coisas que ele tratou de modificar foi o sistema de transportes, né? Ele reformulou o governo, então ele colocou a questão do planejamento de governo, quer dizer, como um elemento fundamental da gestão, quer dizer, é preciso planejar. Fez um programa de governo, ou seja, ele não fez promessa, um pacotinho de promessas. Ele fez um programa de governo que tinha diretrizes, tinha prioridades e tinha um horizonte pela frente. Queria fazer um agradecimento especial, por um lado, a todos aqueles e todas aquelas que nos ajudaram, e foram muitos, que nos ajudaram a elaborar e tornar possível esse programa de governo, que a gente, como sempre fala, é realmente para valer, é coisa séria. Ele falava da necessidade de que as cidades se unissem na perspectiva de apresentar soluções para alguns problemas que naquele momento ele já enxergava não poderiam ser resolvidos individualmente.
Foi por isso que, em 1990, ele criou o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, envolvendo as 7 cidades da região. Um dos grandes desafios era o destino dos resíduos sólidos, saneamento, macrodrenagem. Bem, na verdade, a ideia central que motivou a criação do consórcio foi um problema que ainda nós não resolvemos, que é o problema do resíduos sólidos. Esse foi o ponto de partida para a formulação do consórcio de prefeitos. Celso Daniel foi presidente do consórcio intermunicipal por 3 gestões. Então nós tivemos o plano de macrodrenagem, nós tivemos uma série de investimentos FATECs, né, as ETECs aqui na região, tivemos, como eu disse, no plano federal, a Universidade Federal do ABC, tivemos a expansão do polo petroquímico. O problema crescente das enchentes, das inundações, das áreas de riscos, né? Então você tinha um conjunto de questões pautadas ali, né, que foram formuladas, debatidas, que umas resolveram, como é o caso da evolução do saneamento básico, evoluiu bastante, especialmente a partir, uma das grandes questões colocadas ali foi a necessidade do coletor-tronco para mandar o esgoto para a estação de tratamento em São Caetano. Isso avançou bastante de lá até aqui. Celso Daniel acreditava que as transformações tinham de ser debatidas por diversos setores da sociedade. Só assim haveria comprometimento de todos. O desenvolvimento econômico de Santo André começou com o Celso Daniel em 92. Reunia empresários, reunia sindicalistas e o foco, ou estudiosos da questão econômica, e o foco era buscar caminhos para o desenvolvimento econômico de Santo André e de como a gestão pública podia interferir nisso, tá certo? E também buscar apoio da sociedade e ideias dentro da sociedade para fazer isso. Eu sei que as pessoas que vieram falar aqui, vieram falar de maneira criteriosa, porque tem problemas concretos que estão vivendo. E é exatamente isso que vocês vão fazer em seguida, votar essas várias reivindicações pela importância que elas têm. A única coisa é que não vai dar para fazê-las todas. Então, vocês vão ter a responsabilidade de votar, para hierarquizar, para colocar em ordem, para que elas possam ser discutidas no Conselho Municipal de Orçamento. Ele focava no desenvolvimento econômico, urbano, na qualidade ambiental, na inclusão social, no combate à violência, na educação, saúde, na reforma do Estado e na identidade cultural. Mas esse conceito de integrado, que foi o que ganhou um prêmio internacional, era assim, entrava com o processo de urbanização, com a comunidade organizada, e aí entrava junto com várias outras políticas complementares e necessárias. Logo no início do seu segundo mandato, Celso Daniel sancionou uma lei do vereador José Montoro Filho, o Montorinho, um grande parceiro de Celso. A lei criou o programa Renda Mínima Família Cidadã. O Renda Mínima em Santo André teria 1% do orçamento para as famílias mais carentes de Santo André. Tanto é verdade que o Renda Mínima, que hoje é Bolsa Família do governo federal, foi um modelo de Santo André, que o Celso levou essa bandeira. No segundo mandato de Celso Daniel como prefeito de Santo André, ele estava com as ideias mais amadurecidas e tinha um projeto que pensava na cidade para 2020, chamado Cidade do Futuro. O que representa o Cidade do Futuro é exatamente isso, um pensar coletivo, aberto a toda a cidadania, para que nós possamos definir aquilo que nós queremos e vamos construir para a nossa cidade. Isso que nós queremos construir, nós temos que construir a partir de agora, a partir deste momento, porque são as ações que nós levamos a efeito neste momento que já começam a construir o futuro que nós queremos para a nossa cidade. Uma grande área às margens do rio Tamanduateí ficou desocupada. Para aproveitar o espaço, Celso Daniel projetou a reformulação do que chamava de Eixo Tamanduateí. Nele previa a transformação da área entre a Avenida dos Estados e a Ferrovia Industrial em um importante eixo metropolitano. Seria uma grande reurbanização da região degradada, tornando-a num centro regional, um grande polo de serviços, escritórios, convivência, focado no público do ABC e da Zona Leste de São Paulo. A visão do Celso é de que as cidades precisariam ter mecanismos de atração de investimento, não poderiam mais se colocar apenas num processo de oferta de
benefícios, né, e de disputa de guerra fiscal, que isso em si mesmo não traria os resultados que ele supunha pudessem ser atraídos aqui para a nossa região, estando essa região inserida no contexto da região metropolitana de São Paulo, tão próximo do núcleo de São Paulo e cheia de deseconomias urbanas, como a questão do tráfego, da segurança pública, do custo da terra e outras que eram fatores que desestimulavam o investimento. Infelizmente, o projeto não avançou muito depois de sua morte. Governo Lula, o Celso, sem ter participado, tem ali o seu DNA no programa de governo, a sua participação,